A arqueologia, o estudo das civilizações antigas através de suas ruínas e artefatos, tem nos oferecido um vislumbre inestimável do passado. No entanto, algumas descobertas desafiam nossa compreensão da história, revelando segredos que continuam a intrigar especialistas e amadores. Neste vídeo, exploraremos 12 dos maiores enigmas da arqueologia, descobertas que não apenas nos surpreenderam, mas também colocaram em xeque nossas noções sobre as antigas civilizações. O Círculo de Pedras de Nabita Playa, o Stonehenge do deserto Nabita Playa, localizado no sul do Egito, é um sítio arqueológico que data de cerca de 6.000 a.C. e é frequentemente comparado ao Stonehenge, mas é muito mais antigo. Este círculo de pedras foi construído por uma civilização desconhecida e acredita-se que tinha funções astronômicas, possivelmente alinhado com os solstícios e os movimentos das estrelas. O enigma de Nabita Playa é a complexidade de seu design e a precisão de seu alinhamento, que sugerem um conhecimento avançado de astronomia para uma cultura que antecede as grandes civilizações egípcias. As Cavernas de Longiou, um mistério escavado na rocha. As Cavernas de Longiou, descobertas em 1992 na China, são um complexo subterrâneo de cavernas escavadas manualmente, cuja origem e propósito permanecem um mistério. Estas cavernas, que datam de mais de 2.000 anos, são imensas, com tetos altos e paredes lisas que parecem ter sido esculpidas com grande precisão. O que intriga os arqueólogos é a ausência de registros históricos sobre sua construção e a tecnologia necessária para criar tal obra em uma época sem ferramentas modernas. As Cavernas de Longiou desafiam nossas noções sobre as capacidades das antigas civilizações chinesas. O calendário de Adão, o relógio solar da África. O calendário de Adão, também conhecido como Stonehenge da África, é uma estrutura de pedra situada na África do Sul que alguns pesquisadores acreditam ser o mais antigo observatório solar do mundo, com mais de 75.000 anos. Composto por pedras verticais alinhadas com precisão, o local parece ter sido utilizado para marcar os solstícios e os equinócios. A existência desta estrutura sugere que as civilizações da África Austral tinham um conhecimento astronômico surpreendente muito antes das culturas ocidentais. O calendário de Adão levanta questões sobre a origem do conhecimento astronômico e sobre civilizações antigas que podem ter florescido e desaparecido sem deixar muitos rastros. O disco genético de Piedra Xamaná, o enigma da evolução gravada. O disco genético de Piedra Xamaná, descoberto na Colômbia, é um objeto circular feito de um material extremamente duro e difícil de esculpir. O disco possui gravuras que supostamente representam conhecimentos biológicos e embriológicos avançados, como o desenvolvimento humano desde o óvulo até o feto. O mistério do disco reside no fato de que as imagens parecem indicar um conhecimento científico muito além do que se acreditava existir na época em que foi criado. Alguns estudiosos sugerem que o disco pode ser uma representação simbólica ou ritual, mas sua verdadeira origem e propósito permanecem desconhecidos. O disco genético continua a ser um enigma que desafia nossa compreensão das antigas civilizações e de suas possíveis conexões com conhecimentos perdidos sobre a evolução. A máquina de Antiquitera, o computador da antiguidade. A máquina de Antiquitera, descoberta em um naufrágio grego em 1901, é um dos artefatos mais intrigantes já encontrados. Este mecanismo complexo, datado de 100 a.C., é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Com suas engrenagens intricadas, era capaz de prever eclipses solares e lunares e possivelmente até calcular as posições dos planetas. O nível de sofisticação desta máquina desafia nossa compreensão da tecnologia disponível na época e levanta questões sobre o conhecimento científico das antigas civilizações. As Pedras de Ica, relatos de um passado impossível. As Pedras de Ica, descobertas no Peru, são uma coleção de centenas de pedras gravadas que supostamente retratam dinossauros convivendo com humanos, mapas de continentes perdidos e avançados conhecimentos médicos.
A autenticidade dessas pedras é amplamente contestada, mas, se fossem genuínas, desafiaram completamente a nossa compreensão da história da humanidade. As pedras de Ica representam um dos enigmas arqueológicos mais controversos e levantam a questão de até onde podemos confiar nos registros históricos convencionais. O disco de Festo, a mensagem codificada da Idade do Bronze descoberto na ilha de Creta em 1908. O disco de Festo é um objeto de argila que contém símbolos impressos em espiral, formando um enigma arqueológico ainda não resolvido. Datado de cerca de 1700 a.C., este disco é único, sem outros artefatos semelhantes conhecidos. Os símbolos não correspondem a nenhum sistema de escrita antigo, o que torna sua interpretação extremamente difícil. O disco de Festo continua a intrigar os estudiosos, que se perguntam se ele é uma forma de linguagem, um sistema de contagem, ou talvez uma ferramenta ritual. O mapa de Piri-Reis, cartografia avançada em tempos antigos. O mapa de Piri-Reis, criado em 1513 por um almirante otomano, é famoso por mostrar a costa da América do Sul e a Antártida com uma precisão surpreendente. O mais intrigante é que o mapa parece retratar a Antártida antes de ser coberta pelo gelo, o que levanta questões sobre a origem das informações usadas para criar o mapa. Como os europeus não tinham conhecimento da Antártida naquela época, o mapa de Piri-Reis sugere que civilizações antigas poderiam ter explorado e mapeado o mundo com uma tecnologia avançada que foi posteriormente perdida. As cabeças olmecas, gigantes da Mesoamérica. As cabeças olmecas são colossais esculturas de pedra encontradas em várias partes do México, datadas de cerca de 1200 a.C. Essas cabeças, algumas pesando até 50 toneladas, foram esculpidas com grande precisão e detalhe, apresentando traços faciais únicos. A civilização olmeca, que criou essas esculturas, ainda é pouco compreendida, e as cabeças levantam questões sobre suas habilidades técnicas e o propósito dessas obras monumentais. O mistério sobre como os olmecas transportaram e esculpiram essas pedras gigantes permanece sem resposta. A bateria de Bagdá, tecnologia perdida no Antigo Oriente. A bateria de Bagdá, descoberta em 1936, é um artefato que consiste em um vaso de cerâmica contendo uma barra de ferro rodeada por um cilindro de cobre. Datado de aproximadamente 200 a.C., alguns pesquisadores acreditam que este objeto poderia ter sido usado como uma bateria primitiva, capaz de gerar uma pequena corrente elétrica. Se essa teoria estiver correta, isso indicaria que os povos antigos tinham conhecimento sobre eletricidade muito antes do que se pensava, o que poderia reescrever nossa compreensão sobre a tecnologia antiga. Pumapunku, o complexo de pedras inexplicáveis. Pumapunku, parte do sítio arqueológico de Tiwanaku na Bolívia, é um complexo de pedras que desafia a engenharia moderna. As pedras gigantescas, algumas pesando várias toneladas, foram cortadas com precisão laser, com encaixes perfeitos e ângulos retos impossíveis de serem feitos com ferramentas primitivas. A idade exata de Pumapunku é incerta, mas a precisão das construções e a complexidade do layout levantam dúvidas sobre as capacidades tecnológicas da civilização que o construiu. Este sítio continua a intrigar arqueólogos e engenheiros, que buscam entender como essas estruturas foram erguidas. As pirâmides submersas de Yonaguni, a Atlântida do Pacífico no fundo do mar, ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no Japão, foi descoberta uma formação rochosa submersa que se assemelha a uma série de pirâmides e estruturas artificiais. Conhecida como o Monumento de Yonaguni, essa formação tem gerado debates sobre se é uma criação humana ou um fenômeno natural. Se for confirmado que essas estruturas foram feitas pelo homem, isso poderia indicar a existência de uma civilização antiga desconhecida que habitava a região muito antes das culturas reconhecidas. A ideia de uma cidade perdida submersa nas águas do Pacífico evoca comparações com o mito da Atlântida e desafia nossa compreensão das antigas civilizações.
As descobertas arqueológicas que exploramos hoje revelam que a história humana é muito mais complexa e enigmática do que podemos imaginar. Esses achados não apenas nos intrigam, mas também nos forçam a reavaliar o que sabemos sobre o passado. Cada um desses enigmas é uma peça de um quebra-cabeça que ainda não conseguimos completar. À medida que continuamos a escavar e explorar, talvez um dia possamos encontrar as respostas que tanto procuramos, ou talvez, como acontece com tantos mistérios, continuemos a buscar, fascinados e perplexos, pelo que ainda está por descobrir. Até a próxima!